Alguma vez já parou para pensar como um remédio, um simples comprimido, sabe exatamente o que fazer dentro do nosso corpo? Pois é, não tem nada de mágica nisso. É pura química, uma dança molecular super precisa. E hoje a gente vai conhecer os dois protagonistas dessa dança, os agonistas e os antagonistas. Eles são literalmente a chave para entender como quase tudo na farmacologia funciona. Mas afinal, como é que essa conversa acontece? Bom, tudo se resume a encaixe. É como se existisse uma linguagem secreta entre as moléculas que a gente ingere e as nossas células. Um código que permite que uma substância de fora altere o que está rolando aqui dentro. E o palco onde toda essa conversa acontece são os receptores. Imagina só que a superfície das nossas células é coberta por milhões de fechaduras minúsculas. Cada uma delas está ali, quietinha, só esperando a chave certa aparecer para destravar uma ação específica no corpo. Ok, para começar, vamos conhecer o nosso primeiro personagem, o agonista. Pensa nele como a chave que ativa as coisas. É a chave perfeita, sabe? Aquela que foi feita sob medida não só para encaixar na fechadura, mas para girar e botar a máquina para funcionar. Traduzindo isso para um linguajar mais técnico, um agonista é uma molécula que se liga a um receptor e o liga. Simples assim. Ele basicamente imita as substâncias que o nosso próprio corpo já produz, tipo hormônios ou neurotransmissores, para dar a partida numa reação. Ele é o gatilho. E para um agonista ser bom no que faz, ele precisa de duas coisas. São duas propriedades essenciais. Primeiro, a afinidade. A chave tem que encaixar perfeitamente na fechadura. Tem que ter aquele clique. Mas só isso não adianta, né? Ela também precisa ter eficácia, que é a habilidade de realmente girar e abrir a porta, ou seja, de provocar uma resposta biológica. E olha, nem toda chave é igual. Existe o agonista total. Essa é a chave mestra, que abre a porta por completo e causa o efeito máximo. Depois tem o agonista parcial, que encaixa, gira um pouquinho, mas não abre tudo, sabe? Dá uma resposta mais fraca. E tem o mais estranho de todos, o agonista inverso. Essa chave é bizarra. Ela não só não abre a porta, como a tranca com mais força ainda, fazendo o exato oposto do que se esperava. Muito bem, agora vamos virar a moeda e conhecer o rival do agonista, o antagonista. Se o agonista é o herói que ativa tudo, o antagonista é o cara que chega para impedir a festa. A missão dele é uma só: bloquear a ação. A estratégia dele é bem direta. Ele se encaixa na fechadura, no receptor, mas não faz nada. Ele tem afinidade para entrar, mas tem zero eficácia. Ele não gira a chave. Basicamente, ele ocupa o lugar só para que a chave certa, o agonista, não consiga entrar e fazer o trabalho dela. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa numa chave quebrada que ficou presa na fechadura. Ela está lá, encaixada, ocupando espaço, mas não gira. E o mais importante, enquanto ela estiver ali, emperrada, nenhuma outra chave consegue entrar. Fim de papo. E eles têm táticas diferentes para fazer esse bloqueio, tá? O antagonista competitivo é aquele que briga de frente, disputando a mesma fechadura com o agonista. Já o não competitivo, esse é mais sorrateiro. Ele se liga num outro ponto do receptor, e com isso ele meio que entorta a fechadura. Aí a chave certa não encaixa mais. É uma sabotagem, só que indireta. Certo, agora que a gente já conhece os dois lados, chegou a hora de colocar eles frente a frente. Agonista versus antagonista. É nesse duelo que a diferença fundamental entre eles fica cristalina. Olha só essa tabela, fica muito fácil de entender. Repara na primeira linha, a afinidade. Os dois têm, ou seja, tanto o agonista quanto o antagonista conseguem se ligar na fechadura. A imensa diferença está na segunda linha, atividade intrínseca. O agonista tem, ele ativa. O antagonista não, ele bloqueia. O resultado? Um causa uma resposta e o outro impede que essa resposta aconteça. Ok, a teoria é bem legal, né? Mas e daí? Por que isso realmente importa na prática? Bom, importa porque entender essa diferença é simplesmente a base de como a gente cria medicamentos para quase tudo. Vamos pensar em exemplos reais. Inaladores para asma. O que eles fazem? Usam um agonista para ativar receptores nos pulmões e abrir as vias aéreas. Agora pensa num antialérgico, um antihistamínico. Ele usa um antagonista para quê? Para bloquear os receptores de histamina e impedir aquela reação alérgica chata. É o tempo todo esse jogo de ativar e bloquear. É assim que a medicina moderna funciona. Então, se for para guardar uma única ideia de tudo isso que a gente conversou, que seja esta: agonistas ativam, antagonistas bloqueiam. Um aperta o interruptor de luz, o outro coloca uma capa em cima para ninguém conseguir apertar. Essa é a essência de tudo.
E isso, claro, nos leva a pensar no futuro, né? Qual vai ser a próxima grande descoberta? Uma nova chave mestra para finalmente curar uma doença complexa? Ou talvez um bloqueador super estratégico para prevenir alguma condição? A busca por essas moléculas perfeitas não para, e essa dança química com certeza está muito longe de acabar.